E hoje eu vou falar do tema mais importante, não do trido, do tema mais importante a ser pregado dentro da nossa Santa Igreja Católica. Algumas pessoas vão achar que eu sou repetitivo, mas o que é preciso, o que é importante tem que se repetir mesmo. Até que se gere em nós uma mudança de vida, que entre na nossa mente. Tem que repetir. Sabe aquele filho que você vai educar? Aí você fala uma vez, aí ele vai lanchar e não volta. Você fala duas, que dentro da igreja você tem que estar firme, você não pode vacilar. Entendeu? Nós vamos falar do que é importante demais. Eu não tenho dúvidas que só quando nós entendermos isso, nós vamos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno, segundo a vontade de Deus. Amém? Pergunto para vocês, que tema é esse? Na opinião de vocês, o que é mais importante hoje o povo de Deus saber? A gente pensa que esse tema não tem a ver com o Natal, tudo a ver com o Natal. O que vocês acham que eu vou falar hoje? Conversão tem a ver. Tem a ver. O que mais que vocês diriam? Santa Missa. Perseverar. O que mais? Pega a palavra de Deus que nós vamos ver sobre o que nós vamos falar hoje. Pega comigo o livro de Provérbios. No capítulo 28. No versículo 13. Provérbios, você sabe que é no Antigo Testamento, perto do Salmo, estou só dando dica para vocês. Próximo ao Salmo, logo depois do Salmo vem o quê? O Salmo está no meio da Bíblia, mais dica que isso aí vocês também querem que desenha, né? Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, amém? Que bênção, maioria aí com Bíblia, hein? Coisa boa. 28, versículo 13. Vamos lá? A palavra vai dizer assim, ó. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem dissimula as suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Para ter misericórdia, o que tem? Tem que ter duas coisas. Tem que confessar e tem que detestar. Porque tem gente que confessa, mas continua gostando. Não vai ter misericórdia. Vai ter misericórdia quando eu confesso e detesto aquilo que eu estou confessando. Está bem claro aqui para nós. Amém? Tem outra tradução que eu gosto também, que vai dizer assim, o que encobre, dissimula, encobre, tem o mesmo sentido. As suas transgressões, aí usa uma palavra mais forte, nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu quero que você grave essa palavra para o Natal. Essa palavra é forte, é importante, e essa palavra quase não é anunciada para nós. E é uma palavra que nos leva a uma vida nova. Quem dissimula suas faltas não vai prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Alguém aqui já confessou para viver bem o Natal?
confessou agora já para o Natal. Antes do Natal você não vai fazer besteira mais nenhuma, né? Já não devia fazer. Mas alguém aqui já falou, eu já fiz a minha confissão para o Natal. Alguém aqui já fez? Quem fez? Levanta a mão. Só você, Fernando. Dá uma salva de palmas por Fernando. Ih, mas que palminha. Salva de palmas! Merece, não? Porque está levando a sério o Natal. Quem quer viver um Natal diferente de tudo que já viveu até aqui? Natal não é sinônimo de tristeza. Natal é alegria, porque o menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Por quem? Por Deus. O único filho ele entregou por nós, nasceu para nós. Amém? Então veja bem, nós vamos falar justamente sobre o pecado. O tema mais importante a ser falado hoje dentro da igreja. É o que nós mais precisamos abrir os nossos olhos. A única coisa que pode nos roubar tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Aqui nessa vida e na próxima. É o maior ladrão. É a maior cilada, é a maior armadilha que o diabo pode fazer para nós. Não existe outra, meu irmão. Chama-se pecado. É a maior luta que nós vamos ter nessa vida, nesse mundo, é contra o pecado. Não existe outra situação. É por isso que o tema até vai se chamar isso, a situação do pecado, a questão do pecado. Amém? Veja bem, você não é obrigado a ter nenhum tipo de definição teológica das coisas. Mas eu sempre gosto de começar falando de um tema, trazendo a definição teológica desse tema. Então fui buscar a definição teológica de pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Nós aqui temos um alvo, sim ou não? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. Nós estamos passando nessa terra por passagem, por um tempo finito, um tempo que vai se acabar. E o nosso alvo é o céu. Porque nós não vamos ficar aqui por resto da vida. Dessa terra tem duas opções para nós: o céu ou o inferno. Alguém aqui tem um inferno como alvo? Alguém aqui sonha um dia ir para o inferno? Então o nosso alvo é qual? Mas o que você está fazendo para que o seu alvo seja o céu? Talvez o alvo da mente é o céu, mas o alvo do corpo, o alvo das atitudes tem sido o inferno. O pecado é isso, quando a gente erra o alvo. Todo mundo que está andando por um caminho que não leva para o céu está em pecado. Ficou bem claro para nós, de forma assim simplória mesmo. Pecado é errar o... Que mais? Transgredir a lei dos homens? Não, a lei de Deus. Quando a gente transgride a lei dos homens, tem o que para nós? O que tem? Punição. Você matar alguém, você transgrediu a lei dos homens, porque não pode matar. Não é que a senhora matou ninguém não, dona Maricete. Não pode matar. Aí quando você mata, você transgrediu a lei humana. O que vai ter para você? Punição. Tem que ter, ué. Como é que alguém faz alguma coisa errada e não tem punição para ele? Que bagunça é essa? Entende? E quando nós transgredimos a lei de Deus, Deus é bobinho, aí ele fala, não tem problema não, vai firme, continua. É assim? Tem que ter o quê? Punição. Só que a punição de Deus é diferente do mundo. Olha o tanto que ele é bom. Nós vamos ver sobre isso. Transgredir a lei de Deus, isso é o quê? Pecado. Desobedecer a Deus é pecado.
Tudo isso é pecado. Definição simples que todo mundo pode entender. Ninguém vai dizer depois, eu pequei, mas não sabia o que era pecado. Agora você está sabendo, sim ou não? O que é pecado? Errar o alvo. O que é pecado? Transgredir a lei de Deus. O que é pecado? Desobedecer a Deus. Amém? Uma pergunta para nós meditarmos nessa noite. Será que todo homem é pecador? Olha para quem está do seu lado aí. Conversa aí com ele um pouquinho. Será que todo homem é pecador? Ou seja, mas como provar que todo homem é pecador? Eu vou provar na Bíblia e na evidência da sua vida que todo homem é pecador. Todo. A criança que nasce pequenininha, vem para o mundo, nasceu hoje, tem pecado? Tem gente que vai dizer que é pura, que tá. É pura mais do que nós, mas que tem pecado, tem, porque existe uma mancha em nós, que é a mancha do pecado original. Que fique bem claro para nós e não se iluda. Nós temos uma tendência forte ao pecado. Todos nós. Não vem com essa história não, que o Padre Pio tinha também. Santa Teresa d'Ávila tinha, Santa Teresinha do Menino Jesus tinha, a Madre Teresa de Calcutá tinha. A diferença deles para nós é que eles não caminhavam por uma tendência. Eles caminhavam pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode nos dar a vitória sobre o pecado. A graça de Deus e a nossa decisão. Primeiro, a nossa decisão. Depois, a graça de Deus. Será? Sim ou não? Tem gente que vai dizer primeiro a graça. Mas como é que Deus vai dar a graça para alguém que não decidiu? Tem como? Deus não invade, Deus não obriga. Primeiro tem que ter uma decisão para depois ter a graça. Agora, a pessoa não se decidiu nunca. Que dia que ela vai largar o pecado? Nunca. Não vai ter graça para ela. Entende isso? Que fique bem claro para nós. Todo homem é pecador, e eu vou provar pela Bíblia e a evidência da sua vida. Pega a palavra de novo comigo, que hoje nós vamos andar nessa palavra. Quem não tem costume de andar na palavra vai ficar estrupiado. Já ouviram essa palavra? Quem conhece essa palavra? Quem é da roça sabe. O que é estrupiado? O que é? Sabe aquele cavalo que andou o dia inteiro, pisou em pedra, trabalhou, ficou o quê? Estrupiado. Cutuca quem está do seu lado e fala, acho que você vai ficar estrupiado hoje. Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Romanos, agora é no Novo Testamento. Perto de Coríntios, Romanos, capítulo 5, versículo 12. 12. Romanos 5, 12 vai mostrar para nós que todo homem é pecador. Romanos 5, 12. Vocês me ajudam aí, porque o tempo é curto. Nós já estamos 9 horas. Romanos, e eu estou na introdução. Romanos 5,12. Vamos lá. Presta atenção. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Meu Deus. Por um só homem entrou a morte no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Nós somos descendentes de quem? De Adão. Porventura todos pecaram. E tem uma outra palavra que fala assim, mais forte ainda. Porventura todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Meu Deus.
Olha para quem está do seu lado e fala: você vai continuar pecando? Olha que coisa maldita. Olha que coisa terrível. Tem coisa pior do que o pecado nesse mundo, gente? Me lista uma única coisa pior do que o pecado. Porque por o pecado entrou a morte. Era para a gente viver para sempre. Era para ter... Ninguém precisava sofrer, perder, passar por tantas tribulações. Foi por causa do pecado que todo esse sofrimento aconteceu. A prova de que todo homem é pecador, porque todo homem sente dor. Presta atenção nessas três coisas. A prova de que todo homem é pecador está aqui nessas três coisas. Todo homem sente dor, todo homem sofre e todo homem morre. Você conhece algum homem que não sentiu dor, que não sofreu e que não morreu? Só se estiver vivo ainda, mas pelas duas. Alguém aqui já sofreu? Alguém aqui já sentiu dor? Alguém aqui já morreu, gente? Talvez fisicamente não, mas espiritualmente tem gente que já morreu. Tem gente que está morto. Então essas três coisas provam para nós que todo homem é pecador. Todo homem sofre, todo homem sente dor e todo homem morre. Uma pergunta importante, é sempre importante fazer pergunta. Como que nós pecamos? Como que nós pecamos? Você já parou para pensar como que nós pecamos? De que jeito nós pecamos? Vamos ver de que forma nós pecamos. Primeira coisa que mostra que nós pecamos. Antes do ato concreto, porque o pecado é um ato concreto. Você pensar uma coisa, você já pecou? Ainda não. Você tem que pensar e concretizar. Só existe pecado quando acontece. Você desejou. Tentação é pecado? Não é. Você está sendo tentado a fazer alguma coisa, mas você ainda não fez. O problema é que muitas vezes nós somos tentados e nós fazemos. Então presta atenção nisso. Antes do ato concreto do pecado, o pecado nasce aqui. Faz assim, ó. Bate. Assim na cabeça. Não, mas é homem, gente. Homem não tem que ter muita coisa. Nas mulheres você bate assim, ó. Agora em homem você... Homem você bate assim. Tem homem do seu lado? Bate na cabeça dele assim. Pode bater, gente. Isso não vai ofender ninguém, não. Meu Deus do céu, a gente apanha de tantas outras coisas. A hora que o mundo for bater, não vai bater igual eu, não. Entendeu? O pecado começa aqui. Todo pecado começa na mente. Ele começa a nascer, ele começa a florescer na sua mente. Você começa a pensar nele. Você começa a desejar ele, você começa a enxergar ele. Muitas vezes você começa até orquestrar ele, organizar. O pecado começa aqui. E eu vou mostrar para você hoje tudo na palavra, viu, gente? Tudo. Nada da minha cabeça, tudo da palavra de Deus. Não precisa abrir não, só anota. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. Havido a cobiça, concebida aqui na mente, quando há uma cobiça e ela é concebida na mente, dá luz ao pecado. Começa na mente, aí você concebe, você aceita, e aí dá luz. O que é dar luz? Parir. Pariu o pecado, nasceu o miserável.
dá luz ao pecado. Começa na mente, você concebe e aí dá luz ao pecado. E o pecado consumado, presta atenção nisso, gera o quê? A morte. Meu Deus. Antes do pecado ser um objeto real, ele é um objeto abstrato na mente. Olha só. Antes dele ser real, palpável, ele é um objeto abstrato na nossa mente. O bicho é tinhoso. O bicho é terrível. Tentação, eu digo mais uma vez, não é pecado. Pecado é você alimentar a tentação. Alimentou a tentação, vai dar à luz o quê? E aí eu faço uma pergunta. Quando eu peco? Quando? Quando eu peco? Quando eu transgrido a lei, uma regra de Deus, em relação a Ele mesmo, ao seu reino. Quando que eu peco? Quando eu estou transgredindo uma lei em relação a Deus, em relação ao reino de Deus. Toda vez que você fizer algo que é contra a lei de Deus e contra o reino de Deus, você está pecando. Ah, meu Deus, isso devia ser ensinado na nossa catequese. Isso devia ser ensinado pelo menos uma vez por mês, tinha que se falar disso para nós. Porque o maior problema da igreja hoje chama-se pecado. Em todos os âmbitos. Em quem está pregando, em quem não está, em quem está servindo, tudo. O problema hoje é o danado do pecado. Um exemplo de que quando eu peco, quando eu transgrido a lei de Deus e do reino dele. Vamos pegar um exemplo. Lá no livro de João, não precisa abrir também porque não dá tempo, só anota, depois você vai ver em casa. No capítulo 3, no versículo 18, está escrito assim, ó. Quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está. Se tem alguém que não acredita, essa pessoa já está condenada. Não sou eu que condeno. Não é nem Deus que condena. A própria pessoa se condena, porque ela não crê. E para ser salvo tem que acreditar. Tem que crer. Então eu pergunto para você. O ateísmo é pecado? Grave, porque não crê em Deus, está condenado. Veja bem, isso aqui é uma regra, uma lei. Quem crê em Jesus tem salvação, quem não crê tem o quê? Condenação. Para ser salvo tem que crer. E se eu crer em algo, eu preciso viver aquilo que eu... Se você não está vivendo, será que você acredita de verdade? Porque quando a gente fala em não crer, a gente já pensa naquele povo perdido, aqueles ateus declarados. Cuidado. Talvez você sentado no banco seja um ateu. Porque se você ouve, se você acha bonito, mas você não vive, talvez é porque você não acredita. Ou seja, você está cobrando de mim uma perfeição. Você é perfeito? Não sou. Mas eu estou lutando por causa desse negócio. Todos os dias da minha vida. E se eu cair, eu corro para aquela confissão o mais rápido possível. Porque Deus não está preocupado em quantas vezes eu caí. Deus quer saber quantas vezes eu levantei, quantas vezes eu me arrependi, quantas vezes eu comecei de novo. O Natal precisa despertar em nós isso. Tem que despertar. Uma regra em relação a mim mesmo. Anota aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Cutuca quem está do seu lado e fala, a casa vai começar a cair feia agora. Mas fala, como quem está vivo, cutuca aí.
É o seu esposo, não é? Dá um cutucão nele e fala: a casa vai começar a cair agora, meu filho. Viu? Cutuca quem está do seu lado aí e fala: agora que a casa vai começar a cair para nós. Veja bem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que o meu corpo é templo do... Aí a palavra vai dizer assim, ó: aquele que destruiu o corpo, Deus o destruirá. Meu Pai. Uma regra de Deus em relação a mim. Nós, no pecado, a gente entendeu uma regra de Deus em relação a Ele. Agora nós estamos vendo uma regra de Deus em relação a mim. O meu corpo é templo do Espírito, e se eu destruir o meu corpo, Deus vai me destruir. O corpo é meu, faço dele o que eu quero. Vai nessa. Vai nessa. Nós pedimos aqui o Espírito Santo para que ele entre. Nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos o lugar onde Deus mora. Deus mora dentro de você. É por isso que você não pode colocar qualquer coisa aí dentro. É por isso que você não pode pisar em qualquer lugar. É por isso que você não pode fazer do seu corpo o que você quer. Meu corpo, minhas regras. E isso é coisa mundana. Para quem está dentro da igreja, meu corpo, as regras de Deus. Louvado seja Deus, porque vocês estão entendendo. O corpo é meu, posso abortar? Vai nessa para você ver. É um dos pecados mais hediondos que existe. É um dos pecados mais repugnantes, mais covardes que existe. A pessoa matar alguém que não pode se defender, que não pediu para ser feito. Meu corpo, regras de Deus. E a regra de Deus é que a vida, em qualquer estado, é inviolável. Não toca em algo que Deus criou. Só Ele tem poder de dar e tirar. E aliás, Ele não tira a vida de ninguém. Quem tira a vida somos nós. Porque quando você morrer, você vai para a glória. A sua vida é eterna. Deus não tira o que Ele te deu um dia. Só você que pode tirar, porque para ir para o inferno é decisão sua. É você que tirou sua vida, não foi Deus. Fique bem claro para nós isso. Entende? Então vamos lá. Quando você destrói o seu corpo com cocaína, maconha, bebida, cigarro, bomba, porque a pessoa injeta coisa que é para cavalo nele, vai destruir os corpos dela, ué. Porque quer ficar bonito segundo as regras da sociedade. Porque quer agradar as pessoas. Eu não sou contra a pessoa se cuidar, gente. Temos que entender isso, fazer... É bom a mulher estar bonita para o marido, o cara está... Mas dentro da normalidade. Fazendo os exercícios, você não tem que aplicar nada, você não tem que cortar nada, tirar pedaço de nada. Deus nunca errou no que Ele fez. Entende? Mas quando o sujeito vai para cocaína, maconha, bebida, cigarro, bomba, energético com uísque, tem gente morrendo com isso, viu? Ninguém fala, mas esse troço é uma bomba. Acelera os batimentos cardíacos. O energético por si só já está matando. Aí você mistura com uísque. Você pega ele e dá uma turbinada. Aí você acelera os batimentos. Vai morrer. O que tem de jovem morrendo nas festas, ninguém fala. Infartou. Mas infartou por quê? Porque tomou o que não devia. Misturou as coisas. E nós estamos fazendo essas coisas. Toda espécie de devassidão. Meu Deus. Hoje também os jovens estão com negócio vape. Você sabia quantos cigarros tem numa porcaria daquela? Você sabe quantas nicotinas, quantas bactérias e nicotinas tem num cigarro? Num único cigarro. Aí você pega esse vape, que equivale a 32 cigarros fumados de uma vez só. Nós estamos nos autodestruindo.
E quem está fazendo isso é os nossos filhos, viu? Não pensa que é gente perdida lá não. São os nossos. Se você não sabe é porque você é bobinho. A maioria dos nossos filhos estão fazendo isso na faculdade. Eles vêm aqui, pagam de bonzinho e vai lá e faz essas porcarias. E nós bobinhos. Não vem achar que é filho dos outros não, é o seu. Larga a mão de ser besta e começa a fiscalizar seu filho. Pai foi feito para fiscalizar. Pai foi feito para cobrar, para corrigir. Senão eu já disse, a gente nasceu de chocadeira. Quem está fazendo essas porcarias são os nossos filhos. Esses dias a minha esposa foi levar o meu filho num grupo de oração de jovens lá em Ribeirão Preto. Não pôde ficar. Sabe por que não pôde ficar? Os jovens estavam na porta da igreja esperando acabar a missa, porque jovem não tem paciência com missa, né? Só que eles querem ir para o céu. É por isso que o Padre Pio falou que tem medo da próxima geração não caber no inferno. Porque esses jovens nós estão perdidos. Estão pagando de bonzinho, mas não estão seguindo as regras de Deus. Por isso que o Padre Pio falou, o Padre Pio não erra, né? Quem rezava 32 rosários por dia não erra. Quem erra é nós que não erra, não reza nada. Entendeu? 32 cigarros. Então nós estamos metendo a cara no fumo, no cigarro, na bebida. Porque, o padre falou que beber não é pecado. Ei, seu idiota, eu preciso te dizer uma coisa. Nem tudo é permitido, nem tudo convém. Eu perdi uma grande amiga minha, a Vicentina, mulher de igreja. O dia que ela me ligou meia-noite falando, Sérgio, dobra seu joelho e reza, porque o diagnóstico que eu tenho é de morte. Que isso, minha irmã? O que você tem? Um câncer no pulmão. Mas você nunca fumou? Não fumei quando você me conhecia. Você me conhece há 13 anos. Tem 13 anos que eu parei de fumar, mas a conta só veio agora. E nós dobramos o joelho, nós rezamos, a Vicentina morreu. Mas precisa vender cigarro aí, por isso que a gente acha que não tem nada a ver um cigarrinho, uma bobeirinha. A bebida não tem problema nenhum, porque beber não é pecado. O pecado é se embriagar. Eu quero conhecer um infeliz que bebe uma latinha só e fica na latinha. Eu quero dar um prêmio para esse cara, porque a maioria das pessoas que eu conheço de igreja bebe 1, 2, 3, 4 e uma latinha só, dona Marisete. Se a polícia me parar, eu já vou ser atuado, porque uma latinha, não é a igreja que está falando não, viu? Tem hora que o mundo tem mais cabeça que a igreja. É o mundo que está falando que uma latinha é o suficiente para tirar minha sobriedade. Ei, você sabe quantas pessoas estão morrendo por causa da bebida? 50% dos acidentes no Brasil estão relacionados com a maldição que você acha que é boa. 50% dos acidentes está relacionado a essa coisa maldita. Que a gente acha que não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Meu corpo, minha regra. Para quem é cristão, meu corpo, regra de Deus. Quer ir para o céu? Joga as suas regras fora e começa a aceitar a regra de Deus. É fácil? Não é, porque uma cervejinha no calor com uma picanha. Cadê a picanha, meu Deus? Quanto está a picanha? Teve uma promessa aí, mas nós é bobinho demais. Mas isso é o assunto para outra história. Vamos voltar para cá. Então veja bem. Meu corpo é templo do Espírito de Deus. E eu preciso respeitar o templo de Deus. Deus está dizendo que quem não respeitar, Ele vai destruir. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Quem se levantar contra o próprio corpo, fica tranquilo, quem vai destruir o seu é o próprio Deus. A coisa é séria. Eu pergunto para vocês, quando é que eu peco? Quando? Quando eu transgrido a lei, uma regra de Deus em relação aos meus semelhantes. Eu falei da minha relação com Deus, eu falei de mim mesmo, e agora eu preciso falar. Porque o pecado tem 3 dimensões. Um pecado que agride a Deus, o pecado que agride você mesmo e o pecado que agride as pessoas. O nosso pecado é destruidor. Ele age em 3 campos. Lá no Evangelho de Mateus, também não precisa abrir.
versículo 39. Lá está falando dos dois maiores mandamentos. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar o próximo como a ti mesmo. Qual que é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu conheço gente que ama a Deus, Fabrício, sobre todas as coisas, mas não ama o próximo como a ti mesmo. Você encontra ele na igreja com uma mar de piedade e tal, mas veja só, dentro da própria igreja a gente não cumprimenta as pessoas. Dentro da própria igreja, porque um irmão é do outro grupo, eu tenho raiva dele, eu discrimino ele. Que loucura, meu Deus! Para que isso? Dentro da própria igreja a gente começa uns a odiar os outros. Você não vai lá não, porque aquele grupo lá é como se fosse inimigo nosso. Nós precisamos nos unir. Dentro da própria igreja a gente começa a ter raiva porque não gosta da roupa de alguém, do jeito de alguém, o jeito dele falar é arrogante. Mas você já conversou com ele pessoalmente? Você já viu como é que a vida dessa pessoa? Nós vamos julgando, nós vamos criando coisas na nossa cabeça e o ódio vai tomando conta de nós. A gente viu isso acontecer na política. Cada um tem uma posição na política, lógico, nós não podemos ficar em cima do muro, mas o Miguel pode gostar de uma coisa, eu de outra, mas a gente vai continuar sendo amigo e nos respeitando e nos amando. Teve gente que passou a ter ódio de próprio familiar por causa de política. Que loucura é essa? Você não entendeu nada do que é política? O negócio não é esse. Quando está na disputa, ninguém vai ficar passando a mão na cabeça do outro. É disputa, eu vou lá para a rede, eu estou defendendo o nosso. Passou, meu irmão, bola que segue, vamos embora, abraça todo mundo, nós queremos ir para o céu. Entende? Lá em 1 João, Mateus ainda voltando. Vamos para Tiago, mas não precisa abrir porque não dá tempo. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: aquele que sabe falar bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você pode ajudar alguém, se você pode estender a mão para alguma pessoa e não faz, você também está pecando. Esse nós não tínhamos parado. A gente fala de pecado, a gente pensa em bebida, pensa em droga, sexo, mas não é só isso. É por isso que tem que falar muito, porque nós pecamos por pensamento, palavras, atos e omissões. O que é isso? O justo peca 7 vezes. Imagina um miserável igual eu. São Francisco de Assis pecava 7 vezes no dia, e eu. São Francisco de Assis via uma formiga, senhora formiga. Você está assim já? Ou você pisa em cima da formiga? Tudo para nós quer matar, nós quer passar por cima. Pensa numa época de ódio. Pai mata filho, mata pai, marido mata mulher. Nunca teve tanta morte de gente da mesma família. E se nós estamos fazendo isso com a prova... Eu vi uma matéria de um cara que matou a mãe dele, cortou em pedacinho e fritou. E eu fiquei louco de medo. Eu falei, se ele me pegar, o que ele faz comigo? Ele fritou a mãe dele e comeu. Foi. O mundo está louco. O mundo está mergulhado no ódio. Aí lá em 1 João diz: todo aquele que aborrece o seu irmão é louco. Olha só. Eu falei ali, a palavra confirmou. É louco, é abominável. E não vai ter a vida eterna. Quer ir para o céu? Começa a amar as pessoas. Gente, isso não é fácil não. Eu tenho um vizinho lá de fazenda que ele vai me santificar ou ele vai me levar para outro lugar. Mas ele não vai conseguir. Não, nós somos provados o tempo. Amar não é fácil. E é por isso que Madre Teresa de Calcutá, mulher que amava. Aquela amava. E ela falava que amar é se doar até doer. Olha para quem está do seu lado e fala: amar dói, viu? Amar, esse amorzinho que você acha gostosinho, mas não, esse amor é de cinema. O amor de verdade, o amor cristão, derrama sangue, leva tapa na cara, é desfigurado, é humilhado. Esse é o amor verdadeiro. Louvado seja Deus, porque você está entendendo, meu irmão.
Glória a Deus. Então veja bem, eu vou fazer 3 observações que eu verifiquei do ser humano com relação ao pecado. Isso aqui é interessantíssimo, hein? 3 observações que eu verifiquei no ser humano, pesquisando, catecismo, sobre o pecado. Vamos lá. Primeira coisa, pecado não confessado. O que tem de pecado não confessado? O sujeito quer ir para o céu, peca feio e passa 10 anos sem confessar. Ah, mas o dia que você for atropelado, você vai ver. Não estou desejando mal para ninguém, gente. Mas quem está vivo está sujeito a essas coisas. 10 anos sem confessar. É o pecado não confessado. Sabe por que ele não confessa? Porque ele tem vergonha. Mas quando ele foi ofender a Deus, e os olhos de Deus estavam voltados para ele, quando ele levou a mulher para o motel, quando ela traiu o marido dela, quando o jovem era para viver a castidade e saiu transando com tudo quanto é menina, o olho de Deus estava vendo. E ele não teve vergonha de ofender o seu Deus. Agora, quer para ele confessar para o padre, ele fica com vergonhinha. Não quer falar não, retém o pecado. E o diabo fala, não fala mesmo não. Guarda, isso é só entre nós. É segredo nosso. É só eu e você, tem coisa que só você sabe, guarda para você. Lá no inferno nós vamos falar sobre isso. É isso que acontece. Eu não estou querendo passar medo em ninguém, gente. Eu estou trazendo para nós uma realidade. Eu quero abrir os olhos de vocês. E o meu também. Entende? A coisa é séria. Primeira coisa, pecado não confessado. Aí tem 2 motivos que eu vou trazer para vocês. Por que não confessa? 2 motivos. Primeiro, ignorância. O sujeito é ignorante, não sabe de nada. Ah, eu confesso direto para Deus. Ah, eu não preciso confessar porque eu sou pecador mesmo. Ignorância. Não conhece. Ignorância é falta de conhecimento. O que a Bíblia fala sobre isso? Presta atenção. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu pesquisei tudo, eu coloquei tudo aqui, para vocês não virem com conversa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Notícia boa. Mas eu acho que aqui não tem ninguém ignorante aqui. Porque o ignorante é o que não tem conhecimento. Quem foi batizado? A igreja católica não brinca também, viu gente? Quem foi batizado aqui? Quem foi crismado? Quem casou? Em algum momento você ouviu falar sobre isso. Você não é mais ignorante. Então essa regra já não serve para você. Cutuca quem está do seu lado e fala, você pode não estar gostando. Mas você não vem para a igreja para ouvir o que você gosta. Você vem para a igreja ouvir o que você precisa. Para de pecar que você vai parar de apanhar. Enquanto você estiver pecando, você vai apanhar. Você vai levar a bordoada. E fica quietinho, caladinho. Porque senão não vai para o céu. Fica nervosinho, bravinho para você ver para onde você vai, o lugar dos rebeldes. Não adianta. Então, a pessoa não confessa por 2 situações. Ignorância. E qual que é a outra? Ou porque o camarada quer encobrir. Quer esconder. Caim, quando matou Abel, o que ele fez? Escondeu. Escondeu. Matou o próprio irmão e escondeu. Outra coisa. Pecados confessados, mas não deixados. Agora nós vamos destrinchar o negócio. O sujeito não confessa por ignorância ou porque quer esconder. 20 anos escondendo. Prato cheio por Satanás. Se morre é inferno na certa. Eu estou trazendo doutrina católica, gente. Vocês não assustam, não. É isso que acontece. Agora,
Pecados confessados, mas não deixados. Aqui tem, meu Deus do céu. Vocês estão aí na confissão? Confessa e sai fora. Senão não vai adiantar não. Esse povo lá é diferenciado. Bate palma para aquele povo. Uma hora dessa está na fila da confissão. Ô, povo que vai morar no céu. Se abandonar, viu? Sai daí e muda de vida. Pecado confessado, mas não deixado. Confessa por quê? Vê se é o seu caso. Medo, culpa, remorso. Confessa porque não está se sentindo bem. Mas quem peca não sente bem mesmo, não, aí. Confessa, mas não tem arrependimento. Aqui que está o detalhe. Já vai para a confissão porque quer comungar. Mas vai comungar já sabendo o dia que vai pecar. Mas aí você vai atrair a ira de Deus. Esse é sem vergonha no 12. Uma coisa é você ter fraqueza. Você vai lá com propósito e não quer mais. Aí depois você cai. Gente, Deus entende isso. O Deus só não suporta gente sem vergonha, mau caráter. É um mau caratismo com Deus. Está confessando, mas sabe que vai continuar fazendo. Pecado confessado, mas não deixado. Confessou que foi para um motel com a amante e continua conversando com ela no WhatsApp. Exclui, meu irmão. Exclui, sai fora. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Está no livro do Eclesiástico. Entende? Então vamos lá. Terceira coisa. Pecado confessado e deixado. Esse é bom. Sabe quem fez isso na Bíblia? Eu dou uma coca gelada saindo daqui para quem falar quem é o cara que fez isso na Bíblia. Confessou e imediatamente deixou. Não foi Davi. Quem? Dá uma salva de palmas. Ganhou uma coca, rapaz. Quando nós voltar, eu vou tomar ela com você. Não, mas pode ser hoje também, pode. Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto, era um baixinho atrevido, fazia tudo errado, explorava as pessoas. Viu que Jesus ia passar, subiu numa árvore de espinho para ver Jesus. Jesus olhou. Olha tanto que Jesus gosta de sacrifício, hein? Você que fica indo só na boa, ele quer ver o sacrifício. O cara teve que subir na árvore de espinho. Estava um monte de gente lá e ele falou: esse cara me quer. Jesus precisa ver que você quer Ele. Porque tem gente que veio para a igreja, mas não quer Jesus. Quer as bênçãos de Jesus, quer as graças de Jesus, quer os benefícios de Jesus, mas não quer Ele. Zaqueu queria. Jesus falou: desce daí, Zaqueu, porque hoje eu preciso estar na sua casa. Chegou na casa de Zaqueu, Jesus não falou nada. Zaqueu já chegou falando. Quem quer, gente, tem atitude. Senhor, se eu defraudei alguém, o que eu vou fazer? Senhor, se eu tenho fraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou dar metade da minha riqueza. Que é isso? Quem está disposto a dar metade do que tem? Se Deus cobrasse dos pecados que nós cometemos, fala: agora você vai ter metade dos bens. Tem gente que vai falar: vou para o inferno. Tem gente que vai falar: não, deixa meus bens que eu prefiro ir para o inferno. Existe esse tipo de gente. Entende? Olha o que Zaqueu falou: vou dar metade da minha riqueza. Aí Jesus se manifestou: segura no banco. Segura no banco. Olha o que acontece quando a pessoa confessa e deixa o pecado igual Zaqueu. Jesus falou assim: hoje veio a salvação para essa casa. Pode aplaudir, pode aplaudir. Se você abandonar o pecado, olha só a responsabilidade de uma mãe, de um pai de família. Porque um pai abandonou o pecado, a salvação veio para a casa inteira.
Entende a importância de deixar o pecado? Jesus podia ter falado assim: a salvação veio para você. Ele falou: a salvação veio a essa casa. Que é isso? A salvação chegou para essa casa, só porque confessou e deixou o pecado. Qual é o resultado para quem vive no pecado? Gente, preciso falar sobre isso aqui. O tempo já está correndo, nós vamos ter que acelerar. Qual o resultado para quem vive no pecado? Resultado igual: lei da causa e do efeito. Vocês conhecem a lei da causa e do efeito? Qual que é essa lei? Tudo que você faz tem um retorno, uma consequência. Causa e efeito. Olha só, quando diz respeito às coisas de Deus, presta atenção nisso aqui. Vale no mundo físico, vale nas áreas do mundo social e o pior, principalmente para o espiritual. Físico, social e espiritual. O pecado arrebenta com essas três coisas, tá? Com essas três coisas. Qual é o resultado para quem peca? Romanos 1:28. Vamos abrir esse rapidinho, gente. Pega comigo. Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos voltar lá em Romanos. Romanos 1:28. Amém? Hoje é mais demorado, gente, porque isso aqui não é bem só uma pregação, não. Isso aqui é uma formação sobre pecado. Como não se preocupassem em adquirir conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados. Daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, ativos, inventores de maldades e rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas. Não somente as praticam, como também aplaude os que cometem. Ah, meu Deus. Não só faz a coisa errada, ainda como aplaude quem faz. Isso está acontecendo no nosso mundo de hoje. Entende? Esse é o resultado do pecado na nossa vida. Não se importem em adquirir conhecimento. Tem gente que não prefere não vir aqui, porque sabe que se vier vai comprometer a vida dele. Ele vai passar a conhecer, ele já não é mais ignorante. Quando isso acontece, gente, o homem fica insensível e sem afeto natural. Já viu quando nós estamos insensíveis demais? Nada sensibiliza. Sabe aquele homem que chega em casa, quer nem saber da mulher, dos filhos, ele não se importa com mais ninguém. Pode ter certeza que está no pecado. O pecado torna o ser humano insensível e sem o afeto natural. Quando a gente está em Deus, quando a gente está amando a Deus, a gente ama os filhos, de vez em quando dá um tapa na cabeça, mas de vez em quando beija, entendeu? Beija a mulher. A gente está cheio do amor. A boca fala, do coração está cheio, afeto, entende? Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Foi a primeira palavra que a gente leu. Ele tem uma vida travada. Travada. O pecado trava a vida da pessoa. Trava. Nada vai bem, nada funciona. Aí tem gente que vai dizer assim: ô Sérgio, há controvérsias. Eu conheço pessoas que vivem no pecado e são prósperas. Eu tenho uma coisa para te dizer. Na verdade, você não sabe nem qual que é o sentido de prosperidade. Você pensa que prosperidade é riqueza.
Tem gente que está no pecado e tem muito dinheiro e continua tendo. Tem gente também que está no pecado e perde tudo. O normal é perder tudo. Mas passa a vida inteira com muito dinheiro. Mas isso não é prosperidade. Esse sujeito não tem paz. Esse sujeito não tem alegria. Esse sujeito não dorme bem. A vida dele é perturbada. Ele tem dinheiro e só. Entende? Então é preciso a gente entender. Eu vou ter que pular uma parte aqui, porque tem uma parte importante aqui que a gente precisa finalizar com ela. A pessoa, lá no Salmo 31, versículo 10, diz: o ímpio tem muitas dores. Vive... Sabe aquela pessoa que bebe a número 1 até a 51? Aí ele tem dores. Qual que é a dor dele? De tanto beber, vai dar o que nele? Pode infartar e pode ter uma cirrose. Entendeu? São as dores do pecado. Bebe a número 1 e vai até a 51. Tem sofrimento. O sofrimento muitas vezes é resultado do pecado. Vive uma vida promíscua sexual. Morre de AIDS e doenças venéreas. Resultado do pecado. Olha para quem está do seu lado e fala: morte prematura. Essa história de que ninguém morre antes da hora, vai nessa para você ver. O que mais acontece hoje são mortes prematuras. Ah, mas como que Deus deixou? Deus não deixou não, a pessoa escolheu. Entende? Ah, meu filho amava tanto, mas ele bebeu, pegou o carro, bateu e morreu, 18 anos. Como é que Deus deixou? Não, quem Deus deixou, ou foi você que não corrigiu, ou foi ele que era irresponsável. Morte prematura. Gente, são coisas duras de ouvir, mas a gente precisa. Resultado do pecado, separação de Deus. Não dá tempo, eu vou falar para vocês anotam. Isaías 50.